Boa noite, estamos abrindo mais um painel regional, sempre aqui pela nossa TV Santa Cecília. Você confere, acompanha com a gente de segunda a sexta-feira, 10 da noite, não é? Na sequência do nosso amigo JB. Sempre informações, entrevistas importantes sobre a região metropolitana, claro, e sobre o Brasil também. E às 1h30 da tarde o painel debates, recebendo personalidades da região, personalidades do Brasil, não é? Passando pelas nossas bancadas, discutindo com você e discutindo com a gente aqui. Bem, Boturão, estamos aqui. Os problemas, as dificuldades da região metropolitana e os temas nacionais também, né? Nessa edição do painel regional, mais uma vez com a gente aqui, o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos. Boa noite, Banha, prazer receber você mais uma vez. Boa noite, Boturão, boa noite aos telespectadores do painel regional, boa noite especial ao doutor Manuel Rogério, e uma boa noite especial à nossa querida aniversariante hoje, a querida Ana Paula, esposa do doutor Rogério. Beijo no seu coração, muita saúde, muita iluminação no seu caminho. Manuel Rogério, boa noite para você, feliz aniversário à esposa, saúde para Ana Paula, esposa do Manuel Rogério, para toda a família, não é um prazer ter o Rogério de volta aqui, depois de uma ausência sentida aí por todo o público nas últimas semanas aí. Tudo bem, Manuel Rogério? Boa noite. Boa noite, Boturão, boa noite ao vereador Banha, boa noite aos telespectadores, boa noite especial à minha esposa, que aniversaria hoje, é uma pessoa compreensiva, sabe que a gente tem algumas obrigações, tem o nosso profissionalismo e realmente hoje tive que me ausentar do interior do meu lar para estar aqui no programa, porque há tempo eu não estava aqui por motivos profissionais, Boturão. É verdade. 3014-5281, sempre o telefone para você participar com a gente, não é? Com a sua pergunta, com o seu comentário, você fica sempre à vontade aqui no espaço democrático do painel regional. Bom, o tema hoje é mobilidade, especialmente no que diz respeito a deficientes físicos, né? O Banha teve uma série aí de inserções, não é? Políticas, projetos, requerimentos, enfim, que resultaram aí numa série de ações importantes para o benefício das pessoas que têm mobilidade. E vamos entrar nesse tema, é um tema importante, nós temos muitos problemas na cidade e na região, né? Infelizmente, Boturão, a lei de acessibilidade é uma lei muito antiga, lá dos idos de 2000, 2001, e até hoje o poder público tem dificuldade em cumprir. Se o poder público, que tem que dar o exemplo e que vai cobrar as políticas nas empresas privadas, nas escolas privadas, nas universidades, enfim, acessibilidade, a questão do acesso, a mobilidade dessas pessoas, e um instrumento que muitas vezes a gente escuta, até o telespectador, a dona de casa que está lá e está aí nos assistindo agora, fala assim: representação ao Ministério Público. Quando vai ao Ministério Público, o que quer dizer isso? Dá alguma coisa? Será que isso é água de salsicha, não dá em nada? É um holofote para o político? O que é isso aí? Não. A pessoa, ela tenta de todas as formas, principalmente o legislador, tenta de todas as formas o quê? Amainar, trazer um caminho, buscar soluções, mitigar problemas. Mas você, às vezes, esbarra o quê? No executivo, ele que executa. O legislador, ele faz a lei, aí na hora da execução não tem dotação orçamentária, ou as escolas são muito antigas, aí tem que fazer um processo todo de atualização da acessibilidade com relação aos deficientes especiais, aos portadores de alguma deficiência, ou surdos e mudos, ou pessoas que têm problema com a visão. E aí nós vamos adequando e ajustando essa lei desde a sua saída da sua casa, a sua locomoção, até o recinto onde ele trabalha, onde ele estuda. Aí o que acontece? Não se cumpre. Se bate na porta. E ontem me chamou a atenção, Boturão, que a gente pode falar, né, de programa, de televisão, de outro lugar. É democrático, é livre, democrático, claro. Porque ontem eu estava acompanhando a televisão, acabou a sessão da Câmara, me chamou a atenção uma reportagem do CQC, com relação à Praia Grande, com relação a um caso que inclusive passou pela minha mão, de um portador de deficiência. Logicamente, nós temos colegas competentes lá em Praia Grande, temos vereadores que trabalharam lá incansavelmente, temos lá a luta do próprio cadeirante, do deficiente, que está fazendo direito, mas nós temos um problema com a faculdade nossa aqui, com a Unisantos, onde nós tentamos aí junto ao poder público a questão da acessibilidade, as enchentes na frente da Unisantos, os problemas com elevador, com escadaria, banheiro adaptado. Então, o deficiente relatou uma série de problemas aqui em Santos e nós fomos lá, juntamente até o vereador Igor,
que não se faça aqui, a gente não pode esquecer o trabalho, que é algum tipo de injustiça. O Igor foi um combatente e ferrenho defensor também dessa propositura, e nós brigando lá com a Unisantos, cobrando a questão da acessibilidade, a questão do aluno, e aí veio o CQC, fez uma matéria sobre aquilo, cobrando o prefeito Mourão, cobrando o procurador do município, cobrando o Estado, 2 notas, aí com brincadeira, mas o nosso trabalho, coisa séria. Eu trouxe aqui mais de 8 ou 10 representações contra o Banco Itaú, da acessibilidade do deficiente, doente, idoso, não consegue entrar no banco, praticamente não tinha elevador. Eu estou tentando mostrar aqui, né? Alguns. Isso. Nesse caso, o cidadão teve que ser atendido do lado de fora da agência. Ele não conseguiu adentrar o banco, o elevador não funcionava, não tinha acesso nem rampa, nem cadeira, nem absolutamente nada, e o cidadão tinha que receber. Ele veio com sonda, direto de uma quimioterapia, e nós tivemos que acionar o Ministério Público, que não era só o caso dele. Todas as pessoas tinham que fazer recadastramento no Itaú. Aí entramos com uma representação, 15 dias depois já tinha instalado esse serviço. Ou seja, a representação foi eficiente, foi eficaz 100%. Mas tudo que a gente vê, se não se grita, doutor Manuel Rogério, se não vai pedir ajuda ao Ministério Público, ou à lei, ou à ação civil, ou se não tiver um advogado, a gente vê que o cidadão ele vai tropeçar e vai ficar pelo caminho. É um outro caso grave, esse está na sua mão. Esse cidadão ficou confinado na sua casa durante 3 anos. 3 anos, né? Aguardando uma cirurgia, 2 cirurgias, ou seja, nos 2 joelhos, prótese. Ele ficou lá confinado, ele não saía da sua casa. Era uma pessoa que teve praticamente uma morte social. Ele só convivia com a sua mulher, foi mais de 12 ou 13 alarmes falsos, ele foi para a Santa Casa, foi para o Guilherme Álvaro. Aí nós tivemos que entrar com uma representação contra o Estado. Depois da representação metemos uma ação civil, tive que contratar um escritório, a minha assessoria teve a pachorra de buscar ter começo, meio e fim. Tivemos que ganhar uma tutela antecipada. O doutor vai explicar com muito mais propriedade, com técnica, com requinte, com mais especificação como se alcança isso, porque isso é um interesse difuso, coletivo, é um interesse da saúde, é interesse do ir e vir, acessibilidade. Tudo isso são garantias constitucionais e está na lei. Aí você fala, por que não fez? No Canadá, nós temos uma aí com relação ao Colégio Canadá. A criança, o adolescente, não conseguia chegar na sua classe, porque tinha escadarias na escola do Canadá e não tinha rampa de acessibilidade. A rampa foi feita não porque o Estado foi bonzinho, ou se a Secretaria de Educação também foi lá e ajeitou a rampa, foi através de uma representação nossa que a rampa foi lá construída e teve banheiro de acessibilidade. Então, muitas dessas ações, inclusive eu quero deixar latente a que ficou mais marcante para mim, que infelizmente essas nós conseguimos reverter, não é, doutor? Mas a que me deixou mais chocado foi uma criança da PAI, recém-nascida, com problema de cardiopatia e que estava sendo tratada de uma maneira inadequada lá no Guilherme Álvaro, e nós entramos com uma representação pedindo que removesse aquela criança para uma UTI pediátrica, que ela foi o grande clamor, entrou na situação do doutor Conforte, nós entramos com uma representação, mas infelizmente, doutora, infelizmente, choro até hoje, lembro como se fosse hoje, ficamos peregrinando vaga, brigando com a justiça, brigando com o juiz, mas infelizmente perdemos aquela vida. Pois não, Manuel Rogério. Bom, Botrão, o que o Banha aponta é uma realidade que enfrentamos. Hoje, o Estado não cumpre o seu papel. E o Estado, o que é pior, é um dos maiores litigantes dele próprio. Porque quando a gente fala em Estado, o Estado é aquele detentor do poder, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo faz a lei, o executivo teria que executar, e o judiciário ele entra quando há um litígio, quando as partes não estão entrando num consenso e o poder do Estado, juiz, tem que dizer quem tem o direito. Nesse caso, o poder do Estado, juiz, fala contra o próprio Estado. Por quê? O Estado é aquele que mais litiga, é aquele que mais
tumultua a justiça. Você vê esses casos, esse caso que o Banha citou, por exemplo, do Guilherme Álvaro, havia uma decisão judicial, mas a decisão judicial demorou a ser cumprida. Esse outro caso do Sr. Rush, que teve que fazer uma operação porque ele não conseguia a mobilidade, havia uma decisão judicial, mas aquela pessoa que seria competente, que seria a executora da ordem judicial, ela se esquivava de receber aquela intimação. E quando recebeu, ainda demorou a executar a cirurgia. Mas foi um caso que o Banha seguiu, não só no momento de procurar o nosso escritório para ingressar com a ação, mas também fez aquela pressão política para que aquela ordem judicial fosse cumprida. Então, o Boturão, como você vê, nesse caso da Praia Grande, o rapaz ele tem uma decisão judicial, mas o Estado de São Paulo, se recusa a cumprir, a liminar, e o município, que é o Estado também, que é o poder público, se recusa. Então o município joga para o Estado joga para o município, e o deficiente, aquele que está precisando. Ora, eu vejo que falta sensibilidade. Isso aí é do ser humano. Eu acho que isso aí não precisaria nem de ter uma decisão judicial. Eu acho que todos têm que ter essa sensibilidade mínima de ser humano e saber que um ser humano que tem uma certa dificuldade, uma certa deficiência, você tem que ajudá-lo a suprir isso, para ele ser uma pessoa igual, para ele ter todos os direitos que a Constituição lhe garante. Olha, eu ainda vou comentar, eu vou um pouquinho mais, doutor. Acho que, até como legislador, tem papéis que acho que a sensibilidade do ser humano não deveria ter lei nem para cumprir isso. Porque o cidadão, ele não consegue, ele tem uma doença degenerativa, o nosso amigo lá da Unisantos, tem uma doença degenerativa, ele só mexe o tronco, ele só mexe a cabeça. Uma pessoa que passou em primeiro lugar na Unisantos. O outro rapaz sofreu um acidente, tem que pegar 3 conduções e nenhuma, às vezes o dispositivo do ônibus às vezes não funciona. Então, 3 condições para chegar na faculdade, que ele sai da Praia Grande para chegar aqui. Muitas vezes perde a primeira aula. Então, falo para você, será que é tão caro os cofres públicos que a gente está cansado de pagar imposto, pagar ISS, pagar a conta de tudo que é jeito? Adquirir? Quantas pessoas devem estar nessa condição na Praia Grande? Não sei, será que é um ônibus? Será que é um ônibus? Uma perua? Isso sai caro para transportar os alunos? A gente tem um VT preparado aí, mas antes vamos para o intervalo. Na volta, o repórter Cidadão vai explicar essa questão levantada pelo Banha com detalhes aí para a gente. Voltamos já já. Então, voltando com o painel regional, com a presença do nosso vereador Banha do PMDB aqui da cidade de Santos, Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel Debates também, né? E você acompanhando a gente, 3014-5281, o assunto aqui é acessibilidade, e nós temos na agulha aí o repórter Cidadão, trazendo aí, circulando por Praia Grande, né? Foi lá que ele esteve, né? Trazendo essas informações interessantes e que a gente vai acompanhar agora e depois comentar aqui com o Rogério e com o Banha na sequência. Confira aí. Estamos aqui na Praia Grande, na rua Francisco Vicente Cirino, no Jardim Caiçara, onde a situação é dramática, a situação é constrangedora. Eu estou com Márcia, estudante de Direito, que vai falar um pouquinho dessa história. Márcia, o que está ocorrendo? A palavra é sua. Então, eu estou aqui na casa do Jackson, é um amigo nosso da faculdade, um amigo querido, e a gente tem uma dificuldade muito grande com o transporte do Jackson, porque ele não tem a menor condição de se locomover até a faculdade, então ele depende aí de um rodízio de alunos para que possa trazer ele para casa, levar para a faculdade e trazer para casa. Então, assim, a vida do Jackson é uma vida muito difícil, é muito trabalhoso. Para a gente que é fácil fazer uma determinada atividade, para ele requer muito mais esforço. Então, hoje, para ele poder estudar, ele ganhou uma bolsa 100%
na faculdade, quer dizer, um absurdo a pessoa não ter condições de ir para a faculdade porque a prefeitura não deixa o transporte disponível, né? Não dá essa condição para a pessoa estudar. Então, assim, é um excelente aluno, só tira notas boas, ajuda os demais colegas, mas tem essa dificuldade. Ele precisa realmente da ajuda da prefeitura para poder se locomover até a faculdade e vice-versa. Boturão, agora nós vamos entrar na casa do Jackson para conversar com ele pessoalmente. Afinal de contas, ele sofre de necessidades especiais e não pode se locomover. Vem comigo. Bem, Boturão, agora estamos aqui na residência do Jackson Cristiano de Paula, vítima de toda essa situação constrangedora. E eu gostaria de saber do Jackson, o que está acontecendo, Jackson? Então, Cristiano, eu estou desde outubro tentando transporte junto com a prefeitura, devido à minha condição, minha doença neurológica, para estudar, ir para a faculdade lá na Unisantos, e não tendo posições favoráveis, eu entrei na justiça, ganhei a liminar, né, me concedendo o transporte. No dia 28 de fevereiro saiu a liminar, mas até hoje a prefeitura não está cumprindo, né? E eu estou numa situação muito complicada, estou gastando R$50 por dia, com a ajuda dos amigos que estão promovendo rifas, fazendo doações, para que eu possa ter um carro, não da maneira correta, mas que me leve à faculdade para não perder aula, né? Sou bolsista do governo federal, do ProUni, bolsista integral, e não tenho condições de arcar com transporte, né, que me atenda perfeitamente. Então a prefeitura já tem essa obrigação e não está atendendo, né? Então estamos aí na luta. Bem, Jackson, como que você se sente sendo aluno da Faculdade de Direito, aprendendo Direito e observando que o poder público não cumpre uma decisão judicial? É frustrante? Olha, seria até desmotivante se eu não tivesse com tanta força para estudar. Mas a prefeitura meio que não dando nem bola para isso, né? Então fica contraponto. Pô, será que vale a pena estudar Direito? E eu vou estudar, vou conseguir fazer minhas causas, ganhar minhas causas, mas e aí? Será que vai ser cumprido? Eu acredito na justiça, acredito no poder judiciário e sei que vou conseguir. Mas se eu não tivesse com tanta certeza do que eu quero, seria uma grande chance de sair, de parar, de desistir. Mas desistir é uma palavra que realmente eu não estou levando em consideração. Acredito no que eu quero, acredito na justiça e acredito que o bom senso vai prevalecer, né? A situação realmente é constrangedora, né? E o Jackson Cristiano de Paula é um exemplo de vitória. Apesar de tantas dificuldades, ele vem lutando, vem estudando e vem custeando o transporte com a ajuda dos colegas. Então fica aí o meu apelo às autoridades aqui de Praia Grande, principalmente ao prefeito Mourão, que pelo 4º mandato assume a prefeitura, é uma pessoa inteligente e eu tenho certeza que ele vai acatar a liminar e vai ajudar esse cidadão aqui da Praia Grande, que precisa do transporte. Fica a imagem do Jackson, e claro, imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, aqui com o Jackson para o painel regional em debate. É com você, Boturão. Muito bem, uma bela matéria, uma bela entrevista, uma bela reportagem do nosso repórter cidadão. Realmente é um caso bastante complexo, um caso dramático, né? E que, como já foi dito aqui no primeiro bloco, a acessibilidade, além de ser lei, não é algo que é um dever do Estado, do município, e para que as pessoas possam, como disse o Manuel Rogério no bloco anterior, ter pelo menos a mínima possibilidade, não é, de ascender a outras, galgar novas posições na vida, como esse rapaz aí, que entrou em primeiro lugar na faculdade, na Unisantos, né? E tem todo esse problema, toda essa dificuldade para se locomover. Né? O Jackson, para quem viu essa matéria, é um exemplo, uma lição de vida para todos nós. Uma pessoa que não foi lá buscar, ou ganhou, ou deu de graça para ele uma vaga. Não, ele estudou, ele passou em primeiro lugar na Unisantos, um homem que foi buscar os seus direitos. Ele mesmo redigiu essa petição, doutor Manuel Rogério. O homem que está no primeiro ano de direito, ele é esforçado, foi buscar os seus direitos, chamou a atenção da imprensa, chamou a atenção dos nossos gabinetes em Santos e na Praia Grande. Agora me causa estranheza, me causa espanto, porque eu conheço, se eu não conhecesse não falava. Um político com a experiência do prefeito Mourão não resolver um problema dessa magnitude, um problema
de questão de humanidade. Conheço o Mourão, conheço a sua esposa, que é do Fundo Social de Solidariedade, a Maruca, tem um coração maravilhoso. Eu não acredito que essa assessoria do Mourão, ela está trabalhando direito. Eu até, como disse o seu repórter aí na rua, acho que merece até um programa aí com o chefe da cidade, aí, o prefeito. Eu não acredito. Um prefeito que está no 4º mandato, doutor Manuel Rogério, não é possível que um prefeito com esse já foi deputado federal por 2 vezes, sabe de cor e salteado o que a Praia Grande precisa, o que não precisa. Será que essa assessoria dos Mourão, atendimento ao público, é o mínimo que pode fazer o chefe do executivo, é ter um grupo de assessores para ouvir bem os reclamos da sociedade, encaminhá-los e resolver. Não adianta ficar jogando, é para o MTU, é para o município. Causa espécie, causa estranheza. O senhor que está acostumado a lidar com o poder público. Bom, eu só tenho que alertar as autoridades o quanto é a responsabilidade de cada um que assume a função pública. Você veja esse rapaz, que é estudante de direito, a descrença, o descrédito, o sentimento de emoção que está tomando ele, quando ele está no 1º ano de direito, que ele deveria estar sonhando com uma justiça perfeita, nesse próprio 1º ano de direito, ele já está tendo uma desilusão com a justiça. Não com a justiça necessariamente aquela que dá a ordem, porque essa teve a sensibilidade de entender e aplicar a lei de que uma pessoa deficiente tem direito à mobilidade e o Estado, o dever de dar o direito a essa pessoa de mobilidade. Agora, o problema é o Estado, através da autoridade que está investida da função pública, ter a responsabilidade de saber que, além de cumprir o seu dever, o seu papel, a sua atribuição de prestar o direito a esse deficiente, tem que prestar atenção também que ele não cumprindo uma lei, ele não cumprindo uma ordem judicial, ele está colocando em risco o Estado democrático de direito. E foi o tema abordado aí, quando foi citado aqui o programa CQC, né? Foi esse tema aí abordado ontem pelo repórter, e até estranhei, né, que não tivesse um secretário da área lá para receber a reportagem, a vice-prefeita, né, de Praia Grande, e eu, na verdade, estranhei mesmo, né, que o prefeito Mourão não tenha recebido lá o repórter com a autoridade que tem, né, afinal de contas, como disse o Banha aqui, são 4 mandatos em Praia Grande. Na verdade, a cidade se divide, né? Antes e depois do prefeito Alberto Mourão, né? Isso a gente... Me desculpe os prefeitos que antecederam o Mourão, Dozinho, tem uma figura, faz uma história na cidade também, mas o que fez o Mourão na cidade ninguém nega, né? Nem os seus adversários políticos negam, né? Nem quem está do outro lado do balcão nega os feitos do Mourão e as obras que ele deixou na Praia Grande, que ele fez na Praia Grande. Então, eu até estranhei o fato dele não ter recebido o repórter, conversado com o repórter, respondido ao repórter sobre esse tipo de problema. Aliás, esse é um problema, né? A questão da acessibilidade vai muito mais além disso, né, vereador? Com certeza, e ainda mais, a partir do momento, a gente vê uma série de ônibus aqui do litoral, a gente vê as prefeituras de Cubatão, a própria Praia Grande, para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, aí vem aquela questão de 2 pesos, 2 medidas. As pessoas que não têm necessidade especial, a prefeitura, doutor Manuel Rogério, dá a condução a esses estudantes. Eu acho que isso aí é um papel maravilhoso, é um papel primordial, é a responsabilidade da cidade. Já que não tem uma universidade, não tem um campus universitário dentro da cidade, vai fazer esse trabalho o quê? Está cumprindo o seu papel social no desenvolvimento dessa cidade, trazendo seus estudantes da sua cidade para estudar aqui, ou para estudar acolá. Era melhor que tivesse até uma faculdade lá, mas não tem. Traga para cá. Se tem, para quem não tem problema, por que não tem condução para aqueles que são mais necessitados? Será que estas pessoas, eles estudaram pela cartilha do nosso querido doutor Eli Meirelles? Doutor Reinaldo Bruno
que foi nosso professor na faculdade, no Nimes, a grande professor Burle. Poxa, caso tão pequeno, um caso pontual, um caso que a pessoa só queria se locomover. A gente tem até que contabilizar, saber quais são os casos que tem na cidade, que não são muitos, que poderiam ser socorridos a qualquer momento. Isso aí vai influenciar no caixa da prefeitura, ou sequer de adquirir o direito de brigar mesmo, ou pegar o telefone e falar assim, governo do estado, MTU, por que se não tem transporte e o transporte não tem acessibilidade? Porque é um outro tema que a gente tem que ficar falando só disso aqui nesse programa. Não comparem o transporte da Piracicabana em Santos com o transporte da Piracicabana na MTU, com as cidades. Estamos cansados de falar. O coitado que pega um ônibus daqui para Itanhaém, para Piruíbe, para Praia Grande, ele vai sofrer. É um quebra-mola, é uma falta de higiene, é um ônibus arcaico, obsoleto, ultrapassado, tendo em vista ali até o que a imagem nos mostrou com relação a publicidade lá, o jornalismo da Bandeirantes. O motorista teve que botar o pé na rampa para poder descer a cadeira de roda. Então, não funciona nada. Então, a gente tem que ter responsabilidade, o poder dever de estar cobrando equipamentos, e até porque tem linhas de créditos aí infindáveis no governo do estado e no governo federal. É o que mais tem. Pegamos lá agora recentemente com Michel Temer um PAC da mobilidade de 50 bilhões, 50 milhões, é dinheiro que não acaba mais. PAC 50 bi. Mas só para terminar, você citou um assunto importante das pequenas coisas, que são uma coisa pequena. Você também falou, Boturão, de que grandes obras, mas vejam bem, são nas pequenas coisas que você vê a grandeza de um governo. Aquele que não tem sensibilidade para enxergar o que é pequeno, só pensa no que é grande, porque aparece e quer divulgar o seu trabalho, não tem sensibilidade para ter um mandato público e ser o nosso governante, ou ser o nosso prefeito, ou ser o nosso representante. Vamos para o intervalo, voltamos já com o painel regional, em instantes. Aí fodeu, aí tu falou bonito. Estamos de volta aqui com o nosso painel regional, né, o terceiro e último bloco desta edição, aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, e o nosso Manuel Rogério, advogado e nosso comentarista de sempre aqui do painel Debates também, né? Perguntas chegando, sempre antenado com as questões importantes. Nosso Uriel Vilas Boas diz assim: vocês não acham que o judiciário poderia ser a última parte a ser procurada? Porque os conselhos municipais não motivam a comunidade a agir na defesa dos seus direitos. Buscar o judiciário é transferir responsabilidade. Verdade, mas ele foi a última trincheira. Ele perseguiu, foi à casa do legislador, ele foi à casa dos conselhos, ele foi à procura do socorro de ajuda. Só que chegou na última ratio, como diz aqui o doutor Manuel Rogério, e ele foi atrás da justiça se socorrer da liminar, e mesmo assim, Uriel, está difícil de cumprir essa decisão judicial. Agora eu vou responder a pergunta do Uriel com outra pergunta. Quem são os componentes do conselho? Pergunto para o Uriel. Ele já sabe o que eu estou falando. O próprio executivo que indica os conselheiros, a maioria dos conselheiros. Não é. Isso não é. Qualquer conselho você sabe que é o executivo que tem ele na mão. Então isso é você tentar colocar uma ordem moral e legal e você cobrir aquilo que é ilegal. Nito Alemão, quantos outros casos existem pela cidade que são ignorados todos os dias, né? Vemos portadores de necessidades, ficam aí muito tempo parados nos pontos de ônibus, né? E a grande maioria não tem coberturas, né? Acho que é isso que ele está querendo dizer, nem tem guia rebaixado, né? Isso tem que mudar, é o que está se dizendo aqui, né? Com certeza, é uma política, uma lei federal, a gente tem várias legislações, a própria Constituição. E a própria cidade de Santos, ela avançou muito. Você pode ver que em muitos lugares carece de atenção, tem escolas aí centenárias, mas está se caminhando para um todo. Hoje a própria prefeitura é uma prefeitura acessível. Depois da reforma, encaminhada pelo prefeito Papa e terminada aí pelo prefeito Paulo Alexandre. Quantos anos tem a prefeitura? Então você tem prédios, quanto mais antigos, ainda tombados,
apesar da dificuldade, é lei. Tem que cumprir a decisão da acessibilidade. Carlos da Pompeia, mobilidade, saúde e segurança não são problemas só de Santos, porque não resolvem em conjunto, dois ou mais são melhores do que sozinho. Ele quer dizer que é uma questão que não é... No caso aqui a gente estava debatendo mais especificamente o problema que aconteceu em Praia Grande, não é? Lógico. Esse é o caso de Praia Grande. Mas Santos também tem aí problemas, evidentemente que tem, não é São Vicente, Guarujá. Ele está querendo propor uma discussão, um debate metropolitano, segundo eu estou entendendo. Né? Só hoje nós apresentamos aqui, muito antes do caso do Jackson, nós apresentamos aqui 8 representações. Tem representações aqui de 2000, 2003, 2004. Foram casos que foram tratados no varejo, como a gente fala. Mas, logicamente, que a mobilidade é um tema hoje, e a acessibilidade é um tema discutido em todo o fórum de debate. Já melhorou muito. Né? Mas, infelizmente, nós não podemos ter, hoje, departamentos... Eu faço aqui um meia-culpa, até como político. Eu acho que a AGEM, sem poder de deliberação, ela não serve para nada. O CONDESB é consultivo e delibera o quê? Onde os prefeitos se reúnem. A única ação concreta foi a da saúde e foi do Parque da Mobilidade que foram lá. Mas precisa ter projeto. Tudo para ter receita, para ter viabilidade, precisa ter projeto. Jussara do Bairro do Macuco, Banha, ouvi dizer que vão mudar os trajetos dos ônibus. Já não está bom, não acha que mudar vai piorar ainda mais? Ela diz que não está bom e que se mudar pode piorar ainda mais. Bom, não sei se vai piorar, né? Calma. Porque a distância, hoje o engarrafamento, o congestionamento é muito grande. Eles estão pensando em mudar o trajeto dos ônibus, acabar com aqueles circulares. É um absurdo. Você tem que ir lá no Zé Menino, você sai aqui da cidade e dá uma volta na cidade para chegar no Zé Menino. E, logicamente, vai ter ônibus, Deus permita que essa obra do VLT termine logo, aí vai ter o quê? Ônibus praticamente de pontos em pontos, onde você vai ter uma tarifa única entre o VLT e o ônibus e, logicamente, você chegará muito mais rápido. Agora, do jeito que está, para você dar uma volta, o trajeto que você fazia ontem em 10, 15 minutos, hoje com o número de carros elevado aqui, o congestionamento, você demora 45, uma hora. Perfeito. Bom, esse é um outro problema. O Rogério tem alguma coisa a opinar sobre essa coisa do trânsito aí, da mobilidade urbana, ao invés da acessibilidade, agora mudando de tema, que foi proposto aí pelo telespectador, não? Eu acho que o poder público ele enfrenta N dificuldades, tanto essa questão do trânsito, essa questão de acessibilidade. O que eu entendo, Boturão, é que a autoridade pública ela tem que se investir no cargo, pensar mais no coletivo, pensar mais naquele seu administrado, aquele que paga o tributo, que paga o salário daquele que tá no poder, que tem a atribuição de pensar em todo esse coletivo. E ter a sensibilidade de saber o que é essencial, não pensar em si próprio, não pensar em se promover, não pensar em se reeleger, não pensar em eleição. Pensar primeiramente como um cidadão e pensar na coletividade. E aproveitando o Luciano da Ponta da Praia, pergunta a você mesmo, Manuel Rogério, devido aos roubos, temos poucos mercados após... Acho que não tem mais nenhum, né? Farmácias, né, são poucas também. É quase toque de recolher? Pergunta ao telespectador. É o ponto que eu estava colocando. Quando eu falo num sentido lá, até o Estado. O Estado está sucumbindo, o Estado não está fazendo o seu papel. Segurança pública, aqui o Banha sempre fala nisso, é um dever do Estado. Não pode sucumbir o comerciante, deixar o comerciante fechar porque não tem segurança. O Estado tem que se impor, tem que aparecer. E o bandido ficar com medo do Estado. Esse que é o certo. Doutor Manuel Rogério, a soberania do Estado, o senhor está falando flagrantemente que falta essa soberania do Estado e nós estamos invertendo valores. E o legislador está entrando nessa. Quer dizer que agora o supermercado não trabalha mais 24 horas, porque quer trabalhar até meia-noite, porque tem risco de segurança. Farmácia, nós vamos ter que fazer legislações como foi feita no Guarujá. Tem tanta farmácia que ninguém quer trabalhar no domingo, nem fim de semana, nem depois da meia-noite. Aí você vai ter que voltar para o passado. Olha, que as farmácias de plantão uma vez. E ainda agora, recentemente vi nos jornais... Quando você não pode, com a política de Napoleão, quando você não pode com ele, tem que se aliar com ele. A questão da maconha. Nós não conseguimos combater a droga, a maconha, a questão do usuário, do traficante. Só tem traficante se tiver usuário. Agora não, vamos legalizar. Eu só vejo algumas autoridades políticas, vamos legalizar a maconha.
Agora querem deixar o... Não podemos com os bandidos? Tira todos os caixas eletrônicos, tira o caixa eletrônico dos postos de gasolina, dos supermercados, porque não tem segurança. O cidadão vai querer sacar, não pode. E outra coisa que a gente vê constantemente é a questão dos flanelinhas. Então querem agora regulamentar, Manuel Rogério, a atividade dos flanelinhas. Vamos discutir isso no outro programa. Não Estouramos o tempo aqui, lamentavelmente. O Estado se mostra totalmente incompetente. Obrigado, Albanha, pela participação sempre importante conosco. O nosso Manuel Rogério também pela participação também sempre importante. Obrigado você que nos acompanha mais uma vez. Voltamos amanhã, 10 da noite, na sequência do JB. E 1h30 da tarde, o primeiro encontro no painel Debates. Até amanhã. Obrigado.